Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aula do Guto. Nós estamos aí com mais um vídeo de revisão para o Enem sobre porcentagem. Essa é a segunda parte. Vamos continuar falando sobre juro simples e juro composto. Recomendo que você assista ao primeiro vídeo, porque agora na parte 2 eu vou utilizar uma linguagem que foi introduzida, que foi apresentada na primeira parte, que é a linguagem de fator multiplicativo, fator de correção. Ok? E para começar, eu vou falar sobre aumentos sucessivos. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um capital, estou chamando esse capital de C, e ele vai sofrer dois aumentos sucessivos. Ou seja, no primeiro período vai sofrer um aumento de 30%, depois desse aumento de 30%, num segundo período, sofrerá um aumento, sofrerá não, né? Ganhará um aumento de 40%. Muito bem. O raciocínio mais comum é a gente simplesmente somar essas porcentagens. Mesmo até que você utilize a linguagem de fator de correção, você vai dizer 30% mais 40% é 70%, então utilizando lá aquela linguagem de fator de correção, o aumento é sempre 1 mais a porcentagem em decimal, ou seja, 1 mais 0,7. Então eu vou simplesmente multiplicar esse capital por 1,7. Olha, esse raciocínio, e aí isso vai te levar a um aumento de 70%. Esse raciocínio é um raciocínio muito simples, mas ele não é o raciocínio praticado no mercado, nas transações comerciais, nas instituições financeiras. Por quê? Quando você simplesmente soma as porcentagens, você não está considerando o fato de que esse valor muda após um aumento de 30%. Você está preservando esse valor que eu estou chamando de C e simplesmente somando as porcentagens de aumento. Esse é um raciocínio de juros simples e a gente vai abandonar ele porque ele só funciona na matemática, mas na vida real, aumentos sucessivos funcionam na forma de juro composto. Vamos entender o que é isso. Tem o mesmo capital e ele irá passar pelos mesmos aumentos, de 30% e de 40%. Bom, utilizando a ideia de fator de correção, fator multiplicativo para aumento, o que acontece? No primeiro período, se esse capital recebe um aumento de 30%, então eu vou multiplicar por 1,3. Por que vou multiplicar por 1,3? Porque estou somando, né? 1 mais a porcentagem, 30%, 30% na forma decimal, 0,3, então fica 1,3. Só lembrando, essa linguagem foi apresentada no vídeo anterior, ok? Depois, então, desse aumento de 30%, eu vou multiplicar esse resultado que eu obtive no período anterior, aplicando aí um aumento de 40%, então eu vou multiplicar por 1,4. Ou seja, eu vou multiplicar o meu capital por 1,3, que é um fator multiplicativo de aumento de 30%, e depois eu vou multiplicar o resultado obtido por 1,4, que é um fator de correção, um fator de aumento de 40%. Quando você fizer essa multiplicação e 1,3 por 1,4, você chegará nesse resultado, 1,82. O que, traduzido na forma de porcentagem, indica para a gente um aumento de 82%. Então, na verdade, bem diferente dos 70% que a gente tinha visto anteriormente, porque aqui a gente simplesmente somou as porcentagens. Aqui, de fato, a gente considerou que a cada período o valor, o capital, ele sofreu mudanças, ele passou por aumentos. Muito bem, se eu tivesse aqui um novo aumento, suponhamos de 10%, eu ia multiplicar isso aqui por 1,1, que é um fator de aumento, fator de correção, para um aumento de 10%. Aí você pode pensar, é lógico que o mercado vai usar juro composto, porque se a gente estiver pensando em dívidas, a sua dívida vai crescer muito mais rápido por juro composto. Mas da mesma forma também, se você tiver dinheiro aplicado numa instituição financeira,
se o seu dinheiro render a juro composto, ele rende muito mais do que se estivesse rendendo a juro simples, porque você simplesmente somaria aí as porcentagens. Só que a diferença das porcentagens das taxas de juro para dívida e para aplicação financeira são bem diferentes. Então, na verdade, o banco ele acaba ganhando de você. Mas é isso aí. O raciocínio correto é juro composto. E agora nós vamos falar sobre descontos sucessivos. E o raciocínio é o mesmo. Suponha que você tenha um capital. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. E esse capital está aplicado, por exemplo, na Bolsa de Valores, que é uma aplicação de risco, vamos dizer assim. E durante 2 períodos sucessivos, esse capital sofreu uma baixa, primeiro de 20%, depois uma baixa de 10%. Ou se você quiser pensar numa situação mais simples, um produto que é vendido numa loja, o dono resolve dar um desconto num primeiro período de 20% e depois sobre o novo valor ele resolve dar um desconto de 10%. Então, isso representa um desconto de quantos por cento no final das contas? Se a gente utilizar aquele raciocínio bem linear, a gente vai dizer que se der um desconto de 20% e depois um desconto de 10%, então na verdade é um desconto de 30%, só somando aqui esses descontos. E ainda utilizando o fator de correção, né? 30%, ficaria 1 menos 0,3, pensando em desconto. Lembrando que fator de correção para desconto é sempre 1 menos a porcentagem. Então, por isso, 1 menos 0,3. A gente chegaria, então, que após esses 2 descontos aí, né? De 20% e depois de 10%, o valor desse produto passaria a ser 0,7 do que era antes. Isso representa para a gente, então, um desconto de 30%. Quando, na verdade, não é isso que acontece. Descontos sucessivos, a gente precisa imaginar o seguinte. Depois do primeiro desconto de 20%, o valor desse produto mudou. Então, os 10% do novo desconto não são mais referentes ao valor inicial lá. Referente ao novo valor, após esses 20% de desconto. Então, como que a gente pensa isso? Isso aqui nós vamos abandonar, vamos pegar a mesma situação. E a gente precisa pensar com descontos sucessivos, juro composto. Olha só, vamos imaginar os períodos separadamente. Primeiro teve um desconto de 20%. 20% na forma de porcentagem, aqui está representado, na forma de número decimal, fica 0,2. Então, eu vou multiplicar esse valor por 1 menos 0,2. Lembrando, isso aqui é o fator de correção para desconto. Depois, no segundo período, teve um novo desconto de 10%. Então, eu vou pegar o valor obtido e vou multiplicar por 1 menos 0,1. 0,1 é 10% na forma decimal. Ou seja, eu vou multiplicar esse valor C por 0,8, porque 0,8, 1 menos 0,2 dá 0,8. E depois por 0,9, porque 0,9, 1 menos 0,1. Se eu fizer 0,8 vezes 0,9, eu vou obter 0,72. Isso representa para mim um desconto de 28% e não um desconto de 30%. Aí você pode pensar, mas é uma diferença tão pequena? Sim, é uma diferença pequena nesse caso. Porque se eu tivesse mais de 2 descontos sucessivos, tivesse 3, 4, 5, essa diferença ela se tornaria maior. E dependendo do valor também, essa porcentagem pode representar, essa porcentagem aplicada sobre esse valor, pode representar uma diferença muito grande. A ideia que difere esse raciocínio aqui do primeiro, que eu coloquei um X, é que aqui eu estou considerando que após cada desconto, o valor está mudando. O valor do produto mudou. Eu não estou simplesmente incorporando de uma vez só os 2 descontos. Eu estou fazendo a coisa passo a passo e juro composto é assim. Você vai considerar período por período e a cada porcentagem, a cada taxa aplicada, o seu capital, o seu valor
sofre alterações, ok? Então, nesse caso aí, né, o desconto, se fosse com juros simples, seria mais interessante, porque daria um desconto maior. Mas com juro composto, a coisa não é bem assim, né? 28% e 30%. Seria mais interessante para o consumidor pensar em descontos na base de juros simples. Na base de juro composto, às vezes não fica tão interessante. Mas é assim que a matemática comercial nas transações, instituições financeiras funcionam dessa forma. Bom, vamos pegar aqui uma questão do Enem de 2011, que trata um pouquinho sobre isso, juro composto. Tá? Nós vamos analisar cuidadosamente essa questão e eu espero que o exemplo dessa questão seja muito útil para que você compreenda um pouco mais a respeito de juro simples, de juro composto e que você fique um pouco mais seguro ao se deparar com questões dessa natureza. Bom, considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. Investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Antes de apresentar o quadro, quero que você observe aqui. Olha só. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Isso dá para a gente a ideia de juro composto. A cada período, o valor sofre alterações, tendo em vista a taxa de juros aí, ok? Bom, o quadro é esse aqui. Inicialmente, ele pode assustar. O que tem a ver esse n, 1,03 elevado a n? Mas rapidamente a gente vai fazer uma associação com isso aqui. O que acontece? Rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano. 1 ano. Então, esse valor ele vai ficar aplicado durante 1 ano. Ok? O dinheiro que a pessoa tem ali, que ela vai aplicar no banco, vai ficar ali no banco, naquela instituição financeira, por 1 ano. Isso aqui, se você utiliza o raciocínio de juro composto, como eu acabei de te dizer, vai te levar que a investimento A rende 3% ao mês. Como esse dinheiro vai ficar aplicado durante 1 ano, o fator de correção, fator multiplicativo de aumento de 3% é 1,03. E se vai ficar por 1 ano, são 12 meses. Então, 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 sobre esse valor que está aplicado. Isso elevado a 12, 1,03 elevado a 12 dá 1,426. Ou seja, essa rentabilidade aí vai dar aproximadamente um pouco mais de 42%, quase 43%, 42,6%. Então, isso aqui já é uma luz para você resolver a questão. Bom, para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, então, mais uma vez, o que interessa para a gente é a rentabilidade anual. Essa pessoa deverá. E aqui estão apresentadas para a gente as alternativas. Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. C. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. D. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. E letra E. Escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Nós vamos analisar cada uma das alternativas, porque assim a compreensão da questão fica bem melhor. Então, primeiramente, alternativa A, olha só.
Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. Já até marquei o errado ali e vamos dizer, vou explicar por quê. Bom, a pessoa que marca essa alternativa, ela vai pensar utilizando juros simples, mas como eu mostrei anteriormente, essa é uma questão de juro composto. O que a pessoa vai fazer? Investimento A, 3% ao mês. Então, se são 12 meses, 3 vezes 12, 36% ao ano. O investimento B já diz aqui que é 36% ao ano. E o investimento C, 18% ao semestre. O ano tem 2 semestres, então 18% mais 18%, 36%. Esse é um raciocínio matematicamente correto, mas não envolve juro composto, como a questão já está dizendo que é a questão de juro composto. Então, esse raciocínio aqui está errado. E é a primeira alternativa. Muita gente, fazendo a continha lá, pode ter marcado essa resposta, mas cometeu um erro grave, porque utilizou juro simples e não juro composto, que é o que realmente acontece nas transações comerciais aí de instituições financeiras. Então, isso aqui está errado. Vamos para a letra B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Olha, vamos primeiro para o investimento C. Vamos ver que conta que é essa aí. Se é 18% ao semestre e o ano tem 2 semestres, então vamos utilizar aí um fator multiplicativo de aumento de 18%. Então, 1 mais a porcentagem na forma decimal ficaria 1,18 vezes 1,18, que me dá aí aproximadamente 1,39, ou seja, uma rentabilidade de 39%. Mas como nós vimos, e aqui esse quadrinho me deixa isso bem claro, o investimento A, como vai ser um aumento de 3% ao mês, se eu fizer 1,03, que representa esse aumento, né, na forma de um fator multiplicativo, fator de correção, isso em 12 meses, 1,03 elevado a 12, me dá uma rentabilidade de 42,6%, quase 43%. Então, na verdade, as rentabilidades dos investimentos A ou C, né, não são as mesmas. O investimento A ele rende mais que o C. Então, essa resposta aqui também está descartada. Alternativa C. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Bom, a rentabilidade do investimento A, como nós acabamos de ver, é de aproximadamente 43%, 42,6% aqui aproximadamente. Do investimento B, é simplesmente 36% ao ano. Então, eu já tenho 42,6% contra 36%. O investimento A está ganhando. E o investimento C, a gente até analisou na alternativa B lá, né? Como é 18% ao semestre, ele vai me dar aí uma rentabilidade anual de 39%. Então, realmente, o investimento A ele é mais interessante, ele oferece a maior rentabilidade comparado aí com o investimento B e comparado com o investimento C. Então, essa aqui é a resposta correta. Mas vamos continuar analisando as alternativas restantes. Alternativa D. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. Isso aqui a pessoa não está considerando, por exemplo, ao mês, ao ano, ao semestre. Está olhando somente os valores. Se a pessoa marcar isso aqui, né? Essa alternativa ela traz aí essa confusão. Ah, então 36% é maior do que 3 e maior do que 18. Mas quem considera essa alternativa não está levando em conta que aqui os períodos são diferentes, é mês, ano e semestre. Então essa aqui, muito errada, está descartada. E a alternativa é escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Então, nós vimos que realmente a rentabilidade do investimento C é de aproximadamente 39% ao ano.
A rentabilidade do investimento B é 36% ao ano, mas a rentabilidade do investimento A não é simplesmente eu multiplicar 3% ao mês, isso aí multiplicar por 12, que eu vou ter 36% ao ano também. A gente viu que o cálculo para isso aí é um pouquinho diferente. A gente utiliza uma tabelinha lá, 1,03 elevado a 12, que vai me dar uma rentabilidade de 42,6% aproximadamente. Então, a alternativa E também está errada por esse motivo. Ok? Então, claro que aqui a gente fez essa questão com muito cuidado, com muita calma. Na hora lá no Enem você precisa ser um pouco mais esperto do que isso, mas como você está estudando por essa videoaula, eu acredito que essa análise criteriosa das alternativas vai te ajudar muito a encarar questões desse tipo com mais segurança. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha sido útil para os seus estudos, para que você pudesse aprender mais sobre juros simples, sobre juro composto. Fique atento, fique de olho. Torço por você, pelos seus estudos e pelo seu sucesso. Muito obrigado mesmo. Clique nessa região e se inscreva em nosso canal de vídeos e assim você receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.